Continuando nossa série por aqui sobre ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu, vamos falar hoje sobre o ascendente em Leão. Como que funciona o restante das casas, né? Em quais signos que caem, o que que isso significa. Se você tá aqui pela primeira vez, esse não é o primeiro vídeo sobre ascendente e descendente, a gente tem dos anteriores também, e teremos mais. E além disso, tem vários outros vídeos por aqui, sempre falando de astrologia e autoconhecimento. Eu sou a Flávia, eu sou astróloga, estudante de tarô, estudante de psicanálise. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e conhece aí os nossos outros conteúdos. Bom, vamos lá então falar sobre o ascendente em Leão, né? O ascendente, ele é aquele ponto do mapa que fala sobre a maneira como a gente enxerga as coisas, a nossa percepção da realidade, né? Por isso que ele é tão importante. Alguns astrólogos até falam que ele seria o segundo signo, porque ele mostra como que eu enxergo as coisas, como que é a minha perspectiva das coisas. E também como eu enxergo e como eu ajo diante dessas coisas, como eu tomo iniciativa, né? Como que eu faço as minhas coisas acontecerem. Então, o ascendente em Leão, a perspectiva dele é uma perspectiva muito autocentrada, tá? Porque o Leão, ele é fogo, ele é um signo de fogo e ele é um signo fixo. Então, ele sabe muito bem que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Basicamente isso. Aquilo que ele quer fazer, ele precisa tomar essa iniciativa, né? Os signos de fogo são muito da ação. Então, eles se movem para isso. Eles fazem a coisa acontecer. E eles têm essa perspectiva muito autocentrada. Então, ele traz muito para si a responsabilidade de fazer aquilo. Quando ele lida com essa perspectiva, as iniciativas dele, ele tende a se posicionar muito. Então, é aquela pessoa que ela começa uma coisa, deixa que eu vejo, peraí que eu vou organizar, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou ver. E aí, quando ela vê, ela tá ali meio que comandando as coisas, né? Isso é um dos desafios do ascendente em Leão. Muitas vezes ele acabar pegando um comando que nem era pra ele ali, ele tava só do grupo e de repente ele já tá coordenando tudo. Do ascendente em Leão pro descendente em Aquário, a gente tem uma questão interessante. Se o ascendente em Leão, ele é aquele que ele toma muito à frente das coisas, que ele é muito autocentrado, que ele busca muito fazer as coisas, no descendente em Aquário, ele busca uma pessoa que tem uma personalidade tão forte quanto a dele, né? Ele busca alguém que também tenha um destaque ali, que seja uma pessoa, o Aquário, né? Tem que ter uma coisinha diferente, tem que ter algo que se destaque naquela pessoa, que ela tenha uma personalidade fora do convencional, fora do que é comum, do que é padrão. Então ele busca esse lado diferente nas outras pessoas, né? Ele não quer mais do mesmo, como a gente fala. Quando a gente fala de ascendente, a gente fala da minha perspectiva de mundo. Então é aquilo que eu tenho consciência e que eu já deixo bem claro na minha forma de tomar iniciativa. O descendente é aquilo que eu projeto no outro. Então, o ascendente em Leão, ele já é muito autocentrado. Então, ele quer alguém de fora que mostre para ele o que é diferente dele, o que foge do mundo dele, o que foge do que ele está acostumado, né? Como eu falei, ele não quer mais do mesmo. O ascendente em Leão, ele vai ter a casa 4, ele vai ter a casa 4 em Escorpião e o meio do céu em Touro. A casa 4, que é o fundo do céu, é aquela casa que fala dessa estrutura emocional, do que eu recebi emocionalmente, de como eu aprendi a lidar com as minhas emoções. O Escorpião, ele é um signo que ele é muito intenso emocionalmente, tá? Então, a casa 4 em Escorpião, essa pessoa, depende do restante do mapa, a gente sempre fala isso, né? Então, tem que avaliar todo o contexto, mas essa pessoa pode, por exemplo, ter passado por um lar em que havia muitas rupturas, em que passou por muitos altos e baixos. O Escorpião fala de perdas, de crises. Então, esse ambiente era instável, não era um ambiente sólido, firme, né? Essa pessoa passou por um vínculo com a figura materna, com a pessoa que acolheu, que foi muito profundo. E, de repente, se esse vínculo foi decepcionante para essa pessoa em algum momento, aquilo gera um trauma profundo para ela,
né? Separação de pais, ou de repente um dos pais faleceu cedo. A morte é outra questão com o escorpião, né? Problemas de saúde, problemas que deixam essa pessoa em uma situação emocional muito densa. E aí esse ambiente familiar é esse ambiente que trouxe essas emoções muito intensas, muito profundas, muito conflitantes para essa pessoa. Quando ela vai para o meio do céu, que é aquilo que ela busca realizar, que ela busca concretizar, ela tá buscando estabilidade, ela tá buscando touro. Então a gente brinca, né? Ela já viu o caos na infância, ela já viu ali a conturbação acontecendo. Ela quer agora segurança e estabilidade, concretização das coisas. Então ela é aquela pessoa que ela vai deixar mais evidente que ela tá em busca de garantir a estrutura dela, garantir a segurança dela, né? E aí nisso, se ela, por exemplo, lida com esses traumas escorpianos, se ela lida com essa profundidade, se ela resolve essas questões para ela mesma, né, de intensidade emocional, ela consegue ir para touro e lidar com um lado positivo de touro. Então ela consegue gerar essa estrutura na vida dela, ela consegue ser racional, prática, objetiva, mas também pensar que ela precisa considerar as emoções dela, o emocional dela, perdoar essa família, seguir em frente. Se ela tá com isso mais desafiado, aí ela pode ir para dois caminhos, por exemplo. Vamos pensar que ela tem o descendente em aquário também, né? E vamos pensar que talvez ela tenha muito ar, muita terra. Ela pode ser aquela pessoa que nega o emocional, assim, eu não quero entrar nessa esfera emocional, agora é objetividade, eu quero ir pra prática, ao invés de estar falando do que eu sinto, eu vou trabalhar. E aí ela foca nesse lado taurino da busca material, a segurança tá muito atrelada ao material. Ou ela pode ir também para uma resistência. Certas coisas que ela viu ali no contexto familiar, ela não quer de jeito nenhum. E aí ela nega aquilo de todas as formas e ela resiste a lidar com aquelas emoções, né? Ela tem essa necessidade de garantir aquela estrutura. Então, aqui ela pode ser uma pessoa que trabalha muito, que é muito determinada, que é muito firme, mas que quando ela entra em contato com o emocional dela, ela vê que ainda tem várias feridinhas ali, ainda tem várias coisas que machucaram e que ela não lidou. Então é importante para o ascendente em Leão, vocês olharem para essa casa 4. A casa 4 é o que a gente enxerga quando a gente olha para dentro, que a gente fala, né? Então olhem para isso, por mais complexo que seja, é importante fazer uma terapia, buscar um auxílio, buscar alguém que possa te ouvir e entender esse contexto, né? Para lidar com essas questões emocionais e entender como que você tá buscando a sua estrutura, a sua estabilidade financeira, de trabalho, de conquistas na sua vida, tá bom? Porque o ascendente em Leão, ele tem muito esse potencial do brilho pessoal através da imagem dele, né? Mas ele precisa lidar aqui com a estrutura para que ele consiga levar para o mundo, levar para esse meio do céu algo sólido, estável, né? E não oscilar entre diferentes emoções ali com a casa 4 em Escorpião, certo? Então, aqui a gente fecha mais esse ascendente. No próximo vídeo a gente segue aí falando sobre eles. Lembrando que toda quinta-feira a gente tá aqui ao vivo conversando com vocês. Então, se tiverem dúvidas, apareçam. E me conta aqui embaixo se você tem esse ascendente, se você conhece alguém que tem esse ascendente. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Beijinho. Tchau, tchau.